pessoas que criaram a liberdade para seguir sempre em direção à luz, sempre rumo à luz, né? Porque existem coisas fantásticas. Uma vez eu vi um documentário na TV, muito interessante. Vou contar essa história rapidinha para vocês vão ver que legal. O que significa peregrinação? Estar junto ao Mestre. Então, um grande cientista americano trabalhou muito tempo com pesquisa de LSD, estados alterados de consciência, tal. Ele foi para a Índia em busca de estudar mestres indianos, gurus indianos, que ele ficou sabendo que esses mestres viviam estados alterados de consciência, viviam experiências psíquicas incríveis, sem uso de droga, sem nada. E ele jamais acreditou nisso, ele achava que somente através da droga um indivíduo podia ter estados elevados, alterados, estranhos de consciência. É porque ele nunca viveu uma experiência dessa, nunca pesquisou esse lado. Então ele foi na Índia para pesquisar esses gurus, esses mestres. Ou seja, essa pesquisa dele foi uma pesquisa material. Ele foi lá com aquela visão materialista que ele tinha e não uma visão espiritualista de vida. Diz que ele passou um mês andando pela Índia, para baixo, para cima e tal, e não encontrou, olha, ele não encontrou o que ele procurava. Ele ia voltar para os Estados Unidos e fazer um relatório dizendo que tudo aquilo era uma grande charlatanice, uma farsa, esse negócio de guru, de mestres indianos que têm coisas, que fazem coisas, é bobagem. Né? Bom, isso era numa sexta-feira, ele conta, né? E ele tinha comprado uma passagem de avião para segunda-feira voltar para os Estados Unidos. Então ele tinha um fim de semana todo para ficar ali, não tinha nada para fazer. Aí um amigo dele, um repórter que estava hospedado no mesmo hotel, que eles se conheceram ali, um repórter que estava lá, né, fazendo um trabalho também, chegou para ele e falou assim, olha, não é você que estava pesquisando essas coisas, eu vou fazer o seguinte, amanhã, sábado, eu vou visitar o meu mestre, que fica numa cidade um tanto longe daqui, né? Mas é muito importante, ele é uma pessoa maravilhosa, gostaria que você conhecesse ele, você que está buscando, pesquisando essas coisas. Você conhece esse médico? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ah, então vão comigo. Bom, no sábado de manhã eles acordam cedinho, pegam o carro e vão embora. E anda, que anda para a Índia, e anda, e sobe, e chega em lugar que desce montanha, sobe montanha, até ele chegar no ashram desse mestre. Quando eles chegam, né, o mestre estava dando uma palestra, tal, portata e patatá, ele chega, senta, fica sentadinho, ouvindo a palestra também, tal. Quando termina a palestra, esse amigo dele fala, vamos lá conhecer o mestre pessoalmente. Quando ele chega diante do mestre, esse amigo cumprimenta o mestre, ele disse que esse guru, esse cara fica olhando assim atentamente para ele, bem para os olhos dele. E fala assim para ele, olha, que interessante, eu sei que você veio fazer aqui na Índia. E ele fala assim, ontem à noite, você estava olhando as estrelas, né? Ele para pensar, ontem à noite? Aí ele lembra que ele estava sem sono, estava um calor enorme no hotel, ele estava dormindo, nessa madrugada, antes dele acordar e vir para a viagem, que ele levantou, saiu no hall lá do hotel, na área do hotel, e ficou olhando as estrelas, um tempo lá olhando as estrelas, ele falou. E esse homem começou a olhar para ele e falou assim ainda para ele, ah, e você estava pensando na sua mãe, né? E o cara falou, pô, eu estava mesmo pensando na minha mãe, né? E aí o guru fala assim para ele, e a sua mãe morreu, né? Ele, minha mãe morreu. E a sua mãe morreu com um problema no estômago, né? E a mãe dele tinha morrido com câncer no estômago. Aí ele começa a parar, esse cientista, falando, como é que esse cara sabe? Primeiro, que eu saí de noite, que eu estava pensando na minha mãe, e que minha mãe morreu com um problema no estômago, com câncer no estômago. Ele começou a ficar encucado com esse cara, que parecia um homem muito simples. Aí esse homem falou assim para ele, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Conta a ele que ao se aproximar do mestre, o mestre pronunciou um som no ouvido dele, um mantra no ouvido dele, estranho.
E aquele som ficou ecoando na cabeça dele. Ecoando, ecoando, ecoando. E não saía da cabeça dele. Como às vezes a gente fica com umas músicas babaca na cabeça da gente que não sai, né? Mas esse dia era aquele som estranho, esquisito, que ficou ecoando. Aí disse que um outro discípulo dele falou assim, vem até aqui que o mestre quer que você faça um exercício. Levou ele até uma sala totalmente vazia, sem nada, estendeu um tapete no chão e mandou ele se deitar. Quando ele se deitou no chão, que ele percebeu que ele se deitou no chão, ele sentiu aquele eco daquele som vibrar na orelha dele, e deu um tempo e pum, saiu fora do corpo. A hora que ele saiu fora do corpo, o corpo dele foi atraído para fora, e a hora que chegou para fora, estava esse mestre fora do corpo também, esperando ele. Ali. E ali, fora do corpo, esse mestre ficou conversando horas com ele. Um monte de coisa. Quando esse indivíduo retorna ao corpo, esse cientista retorna ao corpo, e acorda naquela sala, pensa que tudo foi um sonho, né? Puxa, que coisa, sonhei que eu encontrei com o mestre lá fora. Mas a hora que ele se levanta e vai lá fora e cruza com o mestre vira para ele, e aí, você gostou do nosso encontro, da nossa viagem? Fora da matéria? Aí ele caiu por terra. Porque o mestre o levou para uma viagem, fora da matéria. A partir deste dia, esse homem nunca mais foi o mesmo cientista de antes. Esse homem passou a peregrinar na Índia. Ele ia para os Estados Unidos, ficava 6 meses, voltava para a Índia. Ia para os Estados Unidos, voltava 6 meses, voltava para a Índia. Ou seja, ele peregrinou, olha a distância, Estados Unidos e Índia. A descoberta que ele fez, a importância, olha, ele viveu a vida inteira em universidades, estudou, foi doutor, milhões de títulos e rótulos. Isso daí não significa nada. Um Zé da esquina lá na Índia, certo? Um guru, um ser, mostrou algo para esse indivíduo que transformou toda a sua existência. E ele fala isso. Ele nunca viu um homem tão poderoso, um homem tão ligado ao mundo espiritual, às forças da luz, como um cara desse. E totalmente desconhecido no Ocidente. Nunca tinha feito uma viagem para o Ocidente. Vocês estão entendendo? Depois de um tempo que este guru veio para os Estados Unidos a convite desses caras, desses cientistas, para fazer umas palestras em várias, peregrinar pelos Estados Unidos, levando um pouco de luz. E esse cientista vai contar muitas histórias que ele viu, que ele percebeu, que ele vivenciou com esses mestres. Então veja bem, a importância de você às vezes estar numa universidade,